Bom dia, boa tarde, boa noite para todos vocês que vão nos assistir nesse dia. Louvado seja o nome do Salvador Jesus. Eu tenho uma palavra para você nesse sábado, em Romanos capítulo 6, do verso 19 em diante, para glorificar e exaltar o nome do Salvador Jesus. Amém? Aqui a palavra de Deus diz: falo como homem pela fraqueza da vossa carne. Pois que assim como apresentaste os vossos membros para servir à imundícia e à maldade, para a maldade, assim apresentai agora os vossos membros para servir à justiça, para a santificação. Porque quando eres servo do pecado, esteves livre da justiça, e que o fruto tenhais então das coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é a morte. Mas agora, libertados do pecado e feitos servo de Deus, tende o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Em Romanos 6 fala que a graça não nos deixa permanecer no pecado, antes nos livra do poder do pecado. A graça do Senhor em nossas vidas. Ele disse na palavra dele que a graça dele nos basta. E se a graça nos livra do pecado, não permite que viemos viver uma vida errante, numa vida fora da direção do Senhor, é porque a graça de Deus nos basta em nossas vidas. Aí o salário do pecado é a morte. Quando a gente confessar, mandar vassar e convenécia, quando nós confessamos os nossos erros, nossa iniquidade ao Senhor, quando a gente procura consertar nossas veredas diante da presença de Deus, quando a gente começa a fazer a vontade do Senhor, é diferente. Então, o salário do pecado é a morte, porque essa é a lição daqueles que pecam e não procuram consertar, não procuram mudar, não procuram ter uma atitude diferente. Esse é o salário dessas pessoas, porque a morte sem Jesus é destruição. Mas quando o cristão morre em Cristo, a carne se vai, o Espírito vivifica, o poder de Deus se manifesta. É alegria aos céus, a morte de um crente, daquele salvo no Senhor. Mas aquele que está fora da direção, mas aquele que não quer nada com o Senhor, mas aquele que quer ver somente a sua vontade, mas aquele que quer ver só no pecado de todas as áreas, pecados errantes, pecado que desagrada ao Senhor. A tendência dessa pessoa é viver uma vida errante, é viver um salário de pecado, que é a morte. Que nós devemos consertar nossas vidas nessa direção. Porque quando eram servos do pecado, estados livres da justiça. E que o fruto tinhais, então, das coisas de que agora vos envergonhais. Do que a gente tem vergonha? Quando estamos na direção do Senhor, não há do que se envergonhar do Evangelho. Quando a gente obedece e faz aquilo que o Espírito Santo nos conduz, não há de ter vergonha. Porque existem muitos que se envergonham do Evangelho do Senhor, que tem medo, que não processa o nome do Senhor. Tem muitos que se escondem para não fazer a vontade do Senhor. Mas quando o Espírito de Deus, amados, nós obedecemos a Ele, nós fazemos a vontade dEle, é diferente. O Senhor começa a agir de uma maneira sobrenatural, de uma forma que confunde muitas pessoas. Porque o Evangelho é cruz, é o poder de Deus. E nós temos que estar, manchá, decova, né, para falhaceia, na posição que o Espírito Santo quer em nossas vidas, para obedecer o ID dele. Ser simplesmente obediente à presença de Deus. Mudar nossas atitudes. Procurar consertar aqueles que estão desconcertados. E agir para que o nome dele seja exaltado. Porque agindo Deus, ninguém impedirá aquilo que ele determinou, aquilo que ele quer na nossa vida, aquilo que o Senhor quer que nós viemos fazer. É isso que Jesus quer, que viemos praticar na palavra dele. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus
é a vida eterna para Cristo Jesus. Se a pessoa, nós não somos dignos, mas o Senhor nos amou de tal maneira que deu o dom gratuito da salvação nas nossas vidas. O Senhor nos amou de tal maneira que a gente tem acesso diretamente a Ele. O poder dele na cruz, de Canderasta, de Provanácia, foi de uma maneira sobrenatural que nós recebemos o dom da graça de Deus, da salvação, a vida eterna, morar eternamente com Jesus Cristo. A nossa casa, a nossa vida não é aqui na terra, não é aqui. Nós estamos aqui só para aprender com o Senhor Jesus, para nos consertar cada dia que passa, cada maneira. Estamos aqui para glorificar, para exaltar o nome do Espírito Santo. Porque a nossa casa não é aqui. O nosso chamado não é nesse lugar. Não é nessa terra. Mas é diante do Senhor. É na presença dEle. E quando nós temos essa certeza na alma, temos certeza que um dia Ele vai vir buscar o povo dEle. Assim como Ele enviou Moisés para salvar aquele povo do Egito. Ele enviou Jesus para nos salvar da escravidão, de um mundo maligno e nos dar salvação. Nós somos gratos ao Senhor pelo amor dele, pelas nossas vidas, por nos amar de tal maneira que ele deu o Filho dele para ser um nome glorificado, para morrer por nós, sem nós não merecer nada. Mas foi o dom gratuito dele, foi o amor dele por nós que fez com que ele desse seu Filho e viemos ser um povo diferente, um povo renovado, um povo restaurado, um povo consciente que sabe o que quer. Nós temos que ter essa certeza da salvação, a certeza de dar uma vida eterna na presença do grande Oxum. Temos que ter a certeza do que o Senhor está trabalhando, que o Senhor está nos preparando, que cada dia, a cada instante, a cada segundo que passa, é um aprendizado para que venhamos crescer cada vez mais. Do que não devemos olhar para as dificuldades, para as lutas, pelos problemas que estão acontecendo, que já de vir, por tudo que tem nos afligido, que nos tirar, tentado nos tirar da direção. Mas como nós temos aquele que eu sou nas nossas vidas, e temos a certeza da salvação, e temos a certeza do mover do Espírito Santo, temos certeza da vida eterna, nada nos abala, porque sabemos que o nosso lugar não é aqui. Nós sabemos que o nosso lugar é junto com Ele, é junto com o Espírito Santo, é junto com o grande Eu Sou, é junto com o grande Deus. A nossa vida não é aqui. Então, meus amores, desapega das coisas terrenas, porque não é aqui que a gente vai ficar. Mas quando a gente se apega ao Espírito Santo de Deus, ao grande Deus que é justo, um Deus que é verdadeiro, um Deus que opera de maneira sobrenatural, um Deus que muda tudo, que faz acontecer, aí sim, vale a pena pagar o preço, sofrer por Ele. Porque chegará o dia que todas as lágrimas vai ser enxugado nos nossos olhos. Todo sofrimento acabará. E vamos só adorar. Vamos só invocar o nome dele. E vamos só glorificar. Eu deixo para mim e para você essa mensagem em Romanos 6, no verso 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Por Cristo Jesus, nosso Senhor. Quando vivemos verdadeiramente a palavra de Deus. Quando obedecemos ao grande Deus, a um Deus que é justo, a um Deus que é verdadeiro, a um Deus que é digno, a um Deus que trabalha de maneira sobrenatural, a um Deus que muda tudo. Então aqui em Romano você pode meditar nessa palavra do Senhor Jesus. Pode acreditar, confiar e esperar. Tenha certeza que a nossa morada não é aqui. A nossa morada é com o Senhor. E Ele vai vir buscar. Apesar que muitas vezes, muitos não acreditam mais na vinda de Jesus. Muitos não crêem mais no trabalhar de Deus. Muitos se desviaram
se contaminaram com outras coisas, deixaram de acreditar que o Cristo vai voltar. Mas saiba de uma coisa, Jesus está às portas. Saiba de uma coisa, Jesus está voltando. E você, como está a sua alma? Como está você, se Jesus vier hoje? Você tem certeza que você sobe com Cristo? Porque Ele vai enviar os anjos para vir pegar em 4 cantos da terra os escolhidos. Ele vem buscar esse povo que está sofrendo, que está padecendo. Esse povo que está na esperança, na certeza que o Senhor está operando, que o Senhor vem buscar eles. Você é um deles? Você está nesse negócio? Porque a maioria, infelizmente, se desviaram da sua fé. Passaram a servir outros deuses, fazer coisas ilícitas, porque queria fazer satisfação da sua carne, da sua vontade. Aí eu te pergunto, está valendo a pena você ter trocado o Jesus Cristo por coisas banais? Porque passou por uma luta, passou por luta e achou que não ia suportar o vento que soprou na sua vida e você deixou ele por causa disso. É justo o que você fez? É justo que você, povo de Deus, está afastado da presença de Deus, começa a colocar empecilho em tudo que aconteceu por causa disso, por causa daquilo. Aí você corta, bota a culpa em Cristo, achando que Jesus é culpado, que você se afastou da presença dele por causa de fulano, por causa de cicrano, e você não estava olhando para o Senhor. E quando a gente olha para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé, os ventos sopram, as tempestades chegam, mas a gente continua de pé. Mas quando se olha para o homem, se olha para a dificuldade, aí começa a se olhar para os ventos, pelo deserto, você desiste, aí você diz que não aguenta, aí procura um atalho mais fácil, cortar caminho, é o que muitos estão fazendo, estão cortando caminho para poder chegar a lugar nenhum. Porque a palavra de Deus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê o Pai se não for através de mim. Se não for através de Jesus, não adianta. Se não for através de Jesus, tua vida não vai para frente. Ele que é o caminho. Então, para de fazer atalhos. Que seu Deus te abençoe e te guarde. Que Ele faça repetir sobre ti e tenha misericórdia de ti. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, em nome de Jesus.